Muito bom dia, professoras de crianças. É uma bênção grande estar com vocês, vê-las e ver que o trabalho que estão realizando teve êxito grande a favor das crianças, a favor da família, e as crianças têm temor de Deus, conhecem de Deus porque vocês estão ensinando. E quem melhor que uma professora para dar aulas às crianças? Porque já como tem filhos, a maior parte das professoras já sabem como lidar com as crianças e se tornam como filhos também para as professoras, as crianças. E as crianças se sentem também assim, como se fosse uma mãe, uma segunda mãe, que os ama e os instrui no caminho de Deus. E se cumpre, pois, ensina a criança em seu caminho e quando for maior, velho, não se afastará dele. Então, pois também inspira as mães também a ensinar nos lares também da Escritura, e as crianças algumas vezes ensinam as mamães e também os papais. Depois há uma boa comunicação e um desejo sempre de buscar a Deus. Algumas vezes as crianças são os primeiros que querem chegar ao culto e fazem então que os pais se apressem um pouquinho, acordem mais cedo um pouquinho mais também. É bonito que desde crianças sirvam ao Senhor e se trabalhe também na obra do Senhor de acordo com a capacidade que eles têm. E é uma bênção e privilégio grande o ser professora de crianças. E esse privilégio, eu sei que vocês o apreciam e que o levam aqui no coração, ou seja, que tudo fazem de coração, amam as crianças e amam a obra do Senhor sempre. Que Deus os abençoe, os guarde e todos vocês também na Carpa Catedral tenham ali. Vou dizer, as pessoas não gostam de dizer que digam que vão ter muito trabalho, mas eu creio que vocês querem ter muito trabalho, que tem muito trabalho na obra com as crianças e que Deus acrescente muitas crianças e muitos pais, muitas famílias para escutar a palavra e muitas crianças para receber o ensinamento das professoras. E continuem sendo de grande bênção para as crianças, vocês, e a quem tem, diz Cristo, será dado mais. Portanto, que Deus lhes dê mais, e se é necessário mais professoras na obra, pois que Deus acrescente mais professoras também. Sei que não vão dizer, não queremos mais professoras. Se é necessário, pois, orem a Deus para que Deus proveja mais professoras para atender as crianças também. Bom, que Deus os abençoe. Foi uma bênção estar com vocês nessa ocasião e conversar com vocês estes momentos e saber que estão braço a braço trabalhando também. Vocês, pelo projeto da Grande Carpa Catedral, que já vemos como as licenças e tudo esteve saindo e como tudo esteve progredindo. Como Deus usou a Benjamin nesse trabalho também tão importante. Porque outra pessoa não pode realizar esse trabalho que estão fazendo desse projeto. Ele sabe como fazê-lo. E as pessoas que necessitam, pois ele as buscará. Assim que este homem é de grande bênção, ore muito por ele, para que Deus lhe dê força e a cada dia mais conhecimento nesse projeto, para que em breve o tenhamos tornado uma realidade. Já vimos as máquinas, vimos como estiveram fazendo alguns trabalhinhos. E amanhã tem uma surpresa guardada. Amanhã, então, veremos alguma outra surpresinha.
e estejam sempre braço a braço nesse projeto, e nada que possa interromper esse projeto, nada interrompa o projeto, já que todos oramos por esse projeto. É um projeto bíblico e que toda igreja que seja feita para a obra do Senhor Jesus Cristo é um projeto bíblico, porque para acomodar as pessoas que querem escutar, que recebem a Cristo como Salvador, e para as crianças serem educados em conhecimento do novo pacto de vida eterna por meio de Cristo. Assim que estejam sempre unidos, tendo a meta de trabalhar pelas crianças e a meta do novo templo e que está sendo construído, porque já desde que se consegue os terrenos e se consegue máquinas e tudo, já começou o trabalho, mas tem diferentes etapas e todos queremos ser úteis em cada etapa do projeto e cada um colaborará na forma em que possa colaborar, uns com orações, outros com orações e animando os demais também. E crendo que ninguém tem a mente negativa. Não sei se vocês viram algum exercício que é feito, que se coloca uma pessoa de costas e então diz às outras pessoas, pensem mal dessa pessoa. E se colocam as mãos assim e com o dedo a derrubam, a abaixam. Depois, sem que ele perceba, faz um sinal assim ao público. E isso significa que pensem positivo sobre ele. E tente baixar a mão e não há quem abaixe. Então isso é assim. Sempre pensem positivo dos que estão trabalhando no projeto de ensinamento das crianças. Vocês são as melhores. E nenhum problema que tenha uma pessoa ou outra venham a tê-lo como motivo para pensar mal. Nas coisas de Deus, o desejo de servir a Deus é bom e isso Deus o olha. Tudo o que fazemos é de coração, portanto Deus vê isso. E pensar bem uns dos outros, de frente e de costas também. Porque de frente, pois sempre falamos bem, mas pelas costas também, para que a força com que está trabalhando não vá se esgotar, mas para dar mais força e dizer em frente, porque vai bem. Tenha ou não tenha falhas, qualquer falha pensando positivo e animando, já isso vai ser corrigido em algum momento. Cristo os vai ajudar, tanto a vocês, como a Benji, como a mim, e como todos os ministros. No tempo passado do Antigo Testamento de Davi, todos os que estavam com Davi tinham suas falhas, mas eram os valentes de Davi. Mas, se fossem buscar pelo seu registro, ao melhor, eram a maior parte gentios, talvez, a maior parte deles tinham problemas em seus países. E se uniram a Davi, porque viram que em Davi estava a unção para ser rei, e a reconheceram, e estavam dispostos a dar suas vidas por Davi. É um valente. Entre eles havia 30 e poucos principais, e entre os 30 e poucos, 3 eram os principais. E com eles, os guerreiros, que não eram um exército reconhecido pelo governo, era contra o governo de Saul. Mas, se defendendo de Saul, não era porque queriam causar dano a Saul. E se Davi diz, não, essas pessoas têm muitas falhas, ficaria sozinho, nunca chegava a se sentar no trono. O teriam matado rapidinho a Davi. Saul que o queria matar.
Ao invés de Saul se unir a Davi, sim, eu sei que Deus te ungiu para ser rei. Ele mesmo que usou para me ungir a mim, podia dizê-lo, para ser rei. Depois, porque não fiz o que Deus me disse, então me rejeitou e te ungiu a ti. Portanto, eu vou te respaldar. Eu te deixo o trono, porque tu és o homem ungido e no trono quem deve estar é um homem ungido. E não alguém que tenha sido rejeitado por Deus porque falhou a Deus. Assim que eu vou te ajudar em tudo, me deixe exposto ou não no reino. Davi seguramente o iria dizer, tu serás o primeiro-ministro e seguramente teria ajudado Davi, mas não quis. Então, pois, houve problemas. Então não deve ter problemas na obra, porque saem prejudicados os que põem os problemas. É preciso respaldar o programa de Deus, sempre, para que Deus possa atuar, operar, e Deus, a quem tem para realizar a obra, Deus, por meio do seu Espírito, é aos crentes em Cristo, a todos nós, a vocês, a mim, ao Benji, a todos os ministros e todos os irmãos e irmãs crentes em Cristo. Portanto, bem unidos em amor divino, sabendo a meta. A meta é nossa transformação. Portanto, Ele nos prometeu que vai nos transformar. E se alguém se vai antes, pois o vai ressuscitar em corpo novo, glorificado. Portanto, não perde. A única coisa que perde é um tempinho de trabalhar na obra. Que quando olhar de lá para cá vai dizer, não, eu gostaria de estar ainda lá trabalhando. Mas lhe termina o tempo e tem que por alguma coisa Deus o leve. Porque se vai interromper a obra, pois Deus diz, não, venha aqui e daqui olhas desde do balcão, da varanda aqui, você olha como está a obra e vê que não interrompeu porque trouxe antes de interromper. Mas todos queremos ficar aqui para ser parte, não espectadores, mas atores. Atores. Crentes ativos também, ou proativos, na obra deste tempo final. E depois, pois Deus se encarregará de premiar a cada um, dar o galardão correspondente a cada um. E eu sempre disse que eu creio que os que vão ter os maiores galardões são os do nosso tempo. Porque é onde se culmina todo o programa. Onde chega ao topo, chega a etapa de ouro do programa divino. Bom, isso foi como diz Miguel, uma sobremesa. Mas para ele, por pouco, a sobremesa é maior que o primeiro. Bom, que Deus os abençoe, os guarde e os use grandemente em sua obra neste tempo final. E em frente, trabalhando na obra, e que Deus acrescenta muitas crianças mais. Nunca vão dizer que não podem. E se veem que são muitos para poder ensinar, pois então, Deus proverá mais professoras. Com quantas professoras começaram? Começamos com 3. Quem eram? E depois a Marília, Rod e todas as demais. Ou seja, que ainda fazem falta, assim que à medida que seja necessário mais pessoas, mais professoras, é preferível que sejam professoras e não professores, mas professoras, porque as professoras sabem lidar com as crianças, pois têm filhos a maior parte das professoras. E é melhor professoras lidar com as crianças, como são mães também, sabem como lidar com crianças. Bom, que Deus os abençoe e os guarde. Foi um prazer e uma bênção grande estar com vocês nesta manhã, nestes momentinhos que Benji me permitiu visitá-los, me trouxe para visitá-las também
e vocês me receberam nessa ocasião. Bom? Benji com vocês. Deus abençoe.